Olá! Hoje em dia, entender de marketing digital deixou de ser um extra, né? Virou uma necessidade básica. A gente vai mergulhar a fundo aqui no que seria um verdadeiro manual do marketing digital moderno, decifrando as estratégias que realmente funcionam para transformar desconhecidos em fãs e construir marcas que duram. Vamos nessa! Olha, a briga pela atenção das pessoas, isso não é de hoje. Mas as ferramentas essas mudaram da água para o vinho. Se a gente olhar essa linha do tempo, a gente vê a jornada inteira. Começou lá com a prensa de Gutenberg, que espalhou a informação para todo lado. Aí veio a TV com aquele marketing mais direto, focado no produto. Depois o Google chegou e de repente o poder de pesquisar estava na mão de todo mundo. E agora? Bom, agora a gente vive na era da conexão. É tudo sobre redes sociais, inteligência artificial. Entender essa caminhada é o primeiro passo. Porque, sério, como é que se joga um jogo sem entender as regras de agora, né? E por falar em jogo, chegou a hora de entender o campo. O cenário digital de hoje tem um protagonista bem claro. E o poder, bom, ele não está mais nas mãos das marcas como era antigamente, não. O que essa imagem mostra pra gente é uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental. O consumidor de hoje não está só procurando um produto, ele está buscando se conectar, buscando um propósito. A pergunta na cabeça de quem compra não é mais só o que isso faz por mim, mas sim o que essa marca representa. A compra, nesse novo cenário, virou quase uma consequência de um alinhamento de valores. E qual o tamanho disso tudo? É gigante. Pensa só, estamos falando de 5,3 bilhões de pessoas online. Isso não é mais um nicho, um grupinho. É um novo mercado global bem na nossa frente. Cada uma dessas pessoas pode, em algum momento, se tornar um cliente. E o que esses bilhões de pessoas fazem online? Elas pesquisam. Para pensar nisso. 97% delas buscam informações na internet antes de decidir comprar qualquer coisa. Isso quer dizer que a jornada do cliente já não começa na loja ou no site. Ela começa lá no Google, nas redes sociais, nos blogs. Agora, esse número aqui, ele é a prova do poder da experiência. 78% das pessoas ficam mais inclinadas a comprar depois de uma interação boa nas redes sociais. Aquela era da propaganda que interrompe, sabe? Ela está com os dias contados. O futuro é do relacionamento. Ok, o cenário está ficando mais claro, mas por onde a gente começa a construir uma estratégia de marketing digital que funciona de verdade? A resposta, olha, não está na última ferramenta da moda não. Está numa pergunta bem fundamental que define todo o resto. A chave de tudo é o círculo dourado, uma ideia que o Simon Sinek popularizou. A maioria das empresas foca em comunicar o que elas fazem. Vendemos computadores. Algumas até explicam como. Nossos computadores têm um design incrível. Mas as grandes marcas, aquelas que conectam de verdade, elas começam pelo porquê. O porquê é a causa, é a crença, e é isso que inspira as pessoas. Depois que a gente define o porquê, a próxima pergunta é: para quem a gente está falando? A estratégia aqui é ir afunilando. A gente começa com o mercado geral, tipo artigos esportivos. Depois, a gente define um público-alvo, como mulheres corredoras de 25 a 35 anos. Mas o poder mesmo, o pulo do gato, está em criar a persona, que é uma representação quase real do nosso cliente ideal. Vamos dar vida a essa ideia. Quero que conheçam a Ana, a nossa corredora consciente. Ela não é só um número, uma estatística. A gente sabe que ela tem 28 anos, corre 2 vezes por semana e, o mais importante de tudo, ela valoriza produtos que sejam sustentáveis. Quando a gente entende a Ana a fundo, fica muito mais fácil criar mensagens que realmente falam com ela. É sobre mandar a mensagem certa para a pessoa exata. Certo, já temos o nosso porquê e o nosso para quem. Agora, o que a gente precisa é de um motor. Um sistema que vai guiar a Ana, a nossa persona, desde o primeiro oi com a marca até ela se tornar uma cliente fiel, uma fã. E esse motor tem nome, é o Inbound Marketing. A filosofia por trás dele é o exato oposto do marketing antigo. Em vez de interromper, a ideia é atrair. E como? Com conteúdo de valor. É transformar estranhos em visitantes, visitantes em contatos, e aí nutrir esses contatos com mais conteúdo relevante até que eles estejam prontos para comprar. É um ciclo que se alimenta: atração, conversão, relacionamento e análise. Então, já temos a estratégia e o motor. Agora, vamos falar das ferramentas que fazem essa máquina toda funcionar. É bem aqui que a arte de criar conteúdo encontra a ciência dos dados. O combustível desse motor todo é o conteúdo. Mas calma, não é qualquer conteúdo. Ele precisa ser relevante para Ana, a nossa persona.
tem que ser consistente para construir confiança e tem que ser diverso para funcionar em cada plataforma. A regra de ouro é simples: entregue valor, muito valor, antes de pensar em pedir a venda. Tá, mas como a gente distribui esse conteúdo? Basicamente, existem duas grandes avenidas. A orgânica, que é como plantar uma árvore. Demora um pouco, mas constrói uma base forte e uma conexão emocional que dura. E tem a de performance, que é como um foguete. A gente investe dinheiro para gerar resultado rápido e medido. Muita gente acha que essas duas coisas são opostas, mas a verdade é que são duas faces da mesma moeda. Como a gente vê aqui, o conteúdo é a arte e a performance é a ciência. Um bom conteúdo faz os anúncios funcionarem muito melhor. E os dados que vêm dos anúncios nos dão ideias para criar conteúdos ainda mais certeiros. É um ciclo. Um alimenta o outro. E tudo isso que a gente conversou nos leva a um dos conceitos mais importantes no marketing digital hoje em dia. Para onde toda essa energia, todo esse esforço deve apontar para garantir que o crescimento seja sustentável, que ele dure? Para entender isso bem, tem uma analogia que é perfeita. Pensa assim, estar só nas redes sociais é como construir sua loja num terreno que não é seu, é alugado. O dono do terreno pode ser o Instagram, o TikTok, o Facebook, tanto faz. Ele pode mudar as regras do jogo do dia para a noite. O algoritmo muda e pronto, seu alcance some. Acabou. A segurança de verdade está em construir a sua casa própria. E o que é essa casa? É o seu site, a sua lista de e-mails, são os ativos que ninguém tira de você, que estão 100% no seu controle. Então, por que essa casa própria é tão crucial? Porque o objetivo final não é só fazer uma venda, é criar um ciclo de fidelização. O marketing, quando é bem feito, transforma estranhos em clientes e clientes em fãs. E os fãs, bom, eles se tornam os melhores vendedores que uma marca poderia sonhar em ter. Mas como a gente sabe se está no caminho certo? A gente precisa olhar para os números certos. É muito fácil se enganar com as chamadas métricas de vaidade, curtidas, seguidores. Elas fazem bem para o ego, mas não pagam as contas. O que importa de verdade são as métricas de conversão, retorno sobre o investimento, o ROI, o custo por aquisição, o CPA. É isso que realmente move o ponteiro do negócio. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A estratégia digital do negócio está sendo construída em um terreno alugado, totalmente vulnerável às tempestades e às mudanças de humor dos algoritmos, ou ela está sendo construída numa casa própria, um ativo sólido que vai durar? A resposta para essa pergunta pode ser, literalmente, a diferença entre o sucesso e o fracasso no longo prazo.